Olá, galerinha do 8º ano, né? Começando mais uma aula, certo? Peguem o material, o livro de vocês, o caderno, o lápis, caneta, para fazer suas anotações. O importante é que vocês utilizem o material, certo? O livro de geografia, para quem está chegando agora, eu sou professora de geografia, meu nome é Isana, certo? Então, nós vamos continuar o conteúdo da última aula. A última aula nós falamos sobre população. Essa aula nós vamos falar sobre migração. Então, o conteúdo de hoje está na página 48, no quarto capítulo, 48. Eu vou colocar aqui os slides para vocês acompanharem direitinho. Então, o nosso assunto sobre migrações, certo? Tá aí uma imagenzinha, fala sobre essa questão da migração, né? Que vem aumentando bastante, né? As migrações no mundo todo. Então, nós temos aqui os tipos de migrações. As migrações são deslocações da população de uma área para outra, durante um determinado período de tempo. Então, nós temos diversos tipos de migrações. Aí nós temos duas imagens, né, das migrações ilegais e outra imagem de migrações por causas naturais. Então, migrações ilegais, pessoas se deslocam para outro país, certo? Sem a legalidade, né? Sem o visto, sem a autorização. E as migrações por causas naturais, né? Dependendo do fenômeno natural que esteja acontecendo, seca, um exemplo, seca, algum evento natural de um terremoto, então tem, né, causa, né, esse desconforto na população e a população procura migrar para outra região onde tenha, né, um conforto, uma qualidade de vida melhor. Classificação das migrações. Quanto à tomada de decisão, as forçadas, né, quando tem por base condicionalismos externos à vontade pessoal. Por exemplo, catástrofes naturais, guerras, perseguições políticas, religiosas ou étnicas, em que a migração provocada por catástrofes, como eu falei, né, um tsunami, um terremoto, um tremor de terra, uma guerra, pode acontecer, sim, um totalmente desconforto e as pessoas começarem a ser forçadas, né, a migrar em busca de um conforto, uma qualidade de vida melhor e sobreviver, né? Principalmente a sobrevivência, essa migração, essa saída desse local onde não está conseguindo sobreviver em busca de outras regiões, em outra localização que consiga sobreviver. E nós temos outros tipos, né, livres ou voluntários, quando a opção depende exclusivamente da vontade de cada um. Por exemplo, você quer estudar, né, você quer estudar, quer estudar fora do país, né, e você faz essa migração, você quer estudar em outro estado, você faz essa migração, é voluntária, é sua livre e espontânea vontade. Por exemplo, os médicos, agora nessa pandemia, né, em vários países tem médicos, né, saindo dos seus países de origem para ajudar outros países que estão necessitando dessa mão de obra, né, dessa população, né, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem para trabalhar. Então, é opção, né, eles vão voluntariamente para trabalhar, ganhar seu dinheiro, né, e ascensão, né, ascensão, crescer. Classificação das migrações. Quanto ao espaços, elas são internas ou externas? Internas, quando se processa exclusivamente dentro de um país, né, o êxodo rural, deslocamento do campo para a cidade, o êxodo urbano, deslocamento de cidade para o campo. Então, assim, essas migrações internas, né, essa questão do êxodo rural, eles saem muito do campo para a cidade em busca de qualidade de vida, em busca de um trabalho, né? Então, elas estão dentro, né, estão internas, dentro do país. E o espaço urbano é deslocamento da cidade para o campo. Então, muitas vezes acontece, né? Professora, não é a grande quantidade, não é maior do êxodo rural, deslocamento do campo para a cidade. Sim, sai muita gente do campo para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor. Mas
a partir do momento que a cidade ela começa a crescer, a violência começa a crescer, e as pessoas começam a buscar também o campo para quando as pessoas, geralmente quando elas envelhecem, elas querem voltar para o campo, por uma tranquilidade, por um conforto, né? Aquela questão de barulho nas cidades, que gera aquele desconforto, o estresse, o trânsito caótico, aí as pessoas começam a, né, se deslocar da cidade para o campo. As migrações externas, quando há uma mudança de país, intracontinentais, dentro do mesmo continente, e intercontinentais, deslocamento para outro continente. Por exemplo, algum de vocês quer estudar, né, lá na Europa, então é uma migração intercontinental, né, que você vai se deslocar para outro continente, certo? Classificação das migrações. Quanto à relação com o Estado, as legais e as clandestinas, né? Quando o indivíduo efetua a deslocação, respeitando as regras e as leis que regulamentam a entrada no país de destinos, essas migrações, elas são, né, legais, certo? Então, você tem um visto, né? Você tem a questão de toda a documentação, o passaporte, que vai, né, lhe dar toda essa segurança de você entrar legalmente no país. E as migrações clandestinas, né, que são os imigrantes ilegais, quando um indivíduo se desloca sem autorização das autoridades do país de destino ou do país de origem. Então, saindo, entrando em outro país sem autorização, né? Você vai entrar, né? Por exemplo, você quer fazer a migração do Brasil para os Estados Unidos. Aí você tem um meio sim, legal, certo? Você vai preparar toda a sua documentação, pedir a liberação do governo para você entrar, né, naquele país. E você tem também uma migração que você pode fazer de forma ilegal, que aí sim você não vai fazer toda essa questão de documentação, você vai buscar um meio de entrar naquele país ilegal, né, correndo risco de vida, né, que são as chamadas migrações clandestinas. Então, a migração legal, né, toda a documentação preparada, certo? Para você, respeitando todas as regras, né, para que você entre no país legalmente, com toda a sua documentação ok. E a migração clandestina é quando você não, né, quer fazer esse deslocamento sem autorização, sem nenhuma documentação, que vai, né, lhe assegurar a entrada no país legalmente. Então, ela vai ser clandestina, porque você não tem nenhuma documentação, nenhuma autorização, certo? E aí, as migrações, né, quanto à duração, elas podem ser permanentes e temporárias, né, permanentes, geralmente com duração superior a 1 ano, implicando mudança de residência, que é a migração permanente, e a migração temporária, normalmente deslocações em 3 meses, deslocações de 3 meses a 1 ano, para exercício de atividades profissionais ou de estudo. Então, você pode migrar permanentemente para morar, vou embora de Itabaianinha, vou morar, né, em outro estado, em outro país, em outra cidade, então você vai fazer uma migração permanente, você vai fazer esse deslocamento de mudança de residência, certo? E a temporária você pode ir para passar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, pode ser para estudo, pode ser para trabalhar, e depois você pode, né, retornar para a sua origem. Diferentes migrações, né? Tem imigração, emigração, migração sazonal. Então, imigração, entrada da população com origem no estrangeiro. Emigração, saída de população para o estrangeiro. Então, não sei se vocês já ouviram falar assim, olha, aquele ali é do estrangeiro, né? Então, ele é imigrante, né? Ele está entrando no nosso país de origem. E aí, quando você sai, por exemplo, um aluno da gente saiu para fazer uma migração, então ele está emigrando, ele está saindo, certo? Para o estrangeiro. Então, imigrante é aquele que está entrando, e emigrante é aquele que está saindo. E nós temos aí a migração sazonal, deslocação, que se repete periodicamente na mesma época do ano.
no ano. Então, assim, por exemplo, a migração sazonal, ela existe muito em épocas de colheita, né? No corte da cana-de-açúcar, um exemplo. Aí nós temos aí essa imagem que é a colheita da uva, né? É outro exemplo, né, de uma migração sazonal. Que essa migração sazonal, só vai ser feita durante um período no ano. Então, época de colheita, pronto. Começa a, né, a fazer uma quantidade de mão de obra, né, de pessoas para fazer essa migração, e eles levam até aquela região, até aquela localização, por um período de 2 meses, 3 meses, 4 meses, para fazer essa colheita. Pronto, quando passou o período da safra, eles retornam para suas casas. Então, essa é a chamada migração sazonal. Por quê? Porque são um período do ano, é só época de safra, ou épocas de safra. Diferentes migrações pendulares. As deslocações diárias entre a residência e o local de trabalho ou de estudo. Por exemplo, pessoal que mora no povoado, né? E vai para a cidade todos os dias. Então, faz um tipo de migração pendular. Por exemplo, você tem sua mãe que mora no povoado e ela precisa ir para a cidade para trabalhar, né? Então, todos os dias, ela faz esse deslocamento, certo? Sai da sua residência, da sua casa e vai para o seu local de trabalho. Certo? Então, essa é classificada uma migração pendular. No final do dia, ela retorna para a sua residência. Também alunos que moram em um povoado e estudam na cidade. Então, faz a migração pendular, que é a migração todos os dias, esse deslocamento diário. Vai em busca de estudo, depois retorna para a sua casa, né, no final daquele período do dia do estudo. Essa é a chamada migração pendular, que você faz diariamente. Agora nós temos um vídeo, certo? Que fala um pouquinho sobre migração e o fenômeno global. Vou passar para vocês o vídeo, certo? Depois a gente comenta um pouquinho. Então, galerinha, gostaram do vídeo, né? Ele fala sobre essa evolução
né, da migração no mundo, né? Então, a gente observa, né, que esse meio, né, de migração vem aumentando bastante, né, e vem causando alguns prejuízos em diversos países. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Até a próxima aula. Estudem bastante, fiquem em casa, né, se cuidem, cuide dos seus pais, cuide do seu irmão, cuide de todos os seus familiares. Um forte abraço, fiquem com Deus, né? Um cheiro. Tchau, tchau. Até a próxima.